Graça e paz a todos, meus irmãos. O irmão Leandro aqui novamente. Vamos gravar mais um vídeo aqui para o canal Teologia, Bíblia e Apologética. E o tema que nós vamos abordar no vídeo de hoje é o que é o neopentecostalismo e as suas heresias. Nós vamos falar sobre esse tema que eu acredito ser um tema bem relevante para os nossos dias atuais, porque existem muitas igrejas pipocando aí, muitas igrejas neopentecostais. E nós vamos ver aqui nesse vídeo, no dia de hoje, o que é o neopentecostalismo, algumas heresias que esse grupo propaga. Eu digo esse grupo porque nós que cremos em Cristo Jesus, nós sabemos que existem as igrejas históricas, o pessoal diz as igrejas reformadas, que são as igrejas mais antigas. Temos as igrejas pentecostais, que surgiram do movimento do pentecostalismo no início do século XX, e o movimento neopentecostal que nasceu a partir da década ali de 50 e 60. Vamos ver aqui, meus irmãos, eu fiz aqui algumas anotações, e nós vamos ver o que é o neopentecostalismo. Se você formos pesquisar, o termo neopentecostalismo, ou a expressão terceira onda do pentecostalismo, designam a terceira onda do movimento pentecostal. É um movimento dentro do cristianismo que surgiu em meados dos anos 70 e 80, algumas décadas após o movimento pentecostal do início do século XX, ocorrido em 1906. Dissidente do evangelicalismo que congrega denominações oriundas do pentecostalismo clássico, ou mesmo das igrejas cristãs tradicionais, batistas, presbiterianas, metodistas, etc. O neopentecostalismo é considerado um movimento sectário. Então aqui a gente viu, meus irmãos, que, como eu disse aqui no comecinho do vídeo, o neopentecostalismo é um movimento oriundo do pentecostalismo. Não estou dizendo aqui que os pentecostais são hereges, não estou dizendo isso, mas grande parte das heresias que nós vemos hoje provém do neopentecostalismo, que foi esse movimento que iniciou-se na década, eu falei no comecinho da década de 60, mas aqui na informação que eu peguei ele diz que foi na década de 70 e 80. Então essas igrejas que surgiram nessa época aí são as igrejas que promovem esse movimento neopentecostal. E aí, antes aqui de eu falar o que eu vou falar aqui, eu quero dizer para as pessoas que congregam nessas igrejas, que eu vou citar nomes aqui, que nós não temos nada contra você que congrega em alguma dessas igrejas que eu vou citar aqui. O nosso intuito aqui é apenas mostrar as doutrinas que essas igrejas propagam à luz da Bíblia. Se de fato o que esses homens, esses pastores pregam, se tem amparo bíblico. Por quê? Porque tudo que nós formos fazer, o cristão genuíno, ele precisa saber se isso está em concordância com as Escrituras. Porque nós sabemos que as Escrituras são a nossa regra de fé e prática de vida. Então, para nós podermos falar aqui, eu vou citar aqui o nome de algumas denominações que são as principais do movimento neopentecostal. Eu anotei aqui a IURD, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, a IMPD, que é a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja da Graça, a Igreja Plenitude do Trono de Deus, a Sara Nossa Terra, a Renascer em Cristo, a Igreja Apostólica Fonte de Vida, a Comunidade Cristã Paz e Vida. Essas são as principais. E aí, meus irmãos que me assistem, quando a gente olha para esse grupo aqui que eu citei, eu creio que as maiores aqui que a gente pode destacar aqui é a Igreja Universal, a Igreja Mundial e a Igreja da Graça, né? Aí depois no segundo escalão aí nós podemos citar aqui a Plenitude do Trono de Deus, que é daquele senhor Agenor Duque. Temos a Renascer em Cristo, também, que ela surgiu na década de 80. E acho que as menos conhecidas que eu citei aqui foi a Igreja Apostólica Fonte de Vida e a Comunidade Cristã Paz e Vida, que é esqueci o nome do rapaz, o Juan Ribe Palharim. E aí, dito isso, nós vamos falar agora sobre as heresias que surgem desses grupos aqui, dos neopentecostais.
Vamos ver aqui as heresias neopentecostais. A primeira delas que eu anotei aqui, um negócio chamado confissão positiva. O que é a confissão positiva? Os neopentecostais acreditam que a mente e a língua humanas contêm uma habilidade ou poder sobrenatural. Quando alguém fala expressando a sua fé em leis supostamente divinas, seus pensamentos e expressão verbal positivos produzem uma força supostamente divina que irá curar, proporcionar riqueza, trazer sucesso e de outras maneiras influenciar o ambiente. Segundo os pregadores neopentecostais, Deus responde automaticamente e realiza o que ordenamos quando confessamos nossas necessidades e desejos pela fé, de maneira positiva. A isso eles atribuem o nome de confissão positiva. Que o cristão ele não deve pedir, mas exigir seus direitos. Tudo que o crente fala, essa palavra é transformada em ação. O crente exige riqueza, prosperidade e saúde. E obviamente, segundo essa interpretação, Deus é obrigado a obedecer. Então, quando a gente olha para essa primeira heresia aqui, a confissão positiva, nós vemos que há um erro aqui. Por quê? Porque eles colocam meio que Deus como se fosse um empregado. A pessoa vai lá, ora, dá ordem, e Deus é obrigado a obedecer. E aí nós vemos aqui que isso não tem amparo bíblico. Porque nós que somos cristãos, a Bíblia nos ensina que nós devemos orar e Deus vai responder se aquilo estiver de acordo com a vontade dele. Aí você vai falar para mim, mas, ô irmão Leandro, mas Jesus disse lá em Mateus 21, 22 que tudo que nós pedimos crendo nós receberemos. Mas vamos ler lá em 1 João, capítulo de número 5, o verso, se eu não me engano, é o verso 14. Vamos ver aqui, meus irmãos. Olha o que o apóstolo João nos ensina nessa epístola. Ele diz assim, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele. Com Ele quem? Cristo Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui João ensina que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, aí sim Ele nos ouve. Tem outra passagem também que a gente pode citar aqui, que Tiago diz lá que, se eu não me engano é Tiago capítulo 3, ele nos ensina, se você nós pedirmos, aliás, nós pedimos, fazemos orações pedindo e nós não somos, a nossa oração não é muitas vezes respondida, porque a gente pede mal e a gente pede para gastar nos nossos deleites. É Tiago capítulo de número 3, se eu não me engano. Depois eu vou achar aqui e vou ler esta palavra. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que esta heresia da confissão positiva é apenas uma falácia desses pregadores neopentecostais. Porque o cristão genuíno, ele sabe que ele está sujeito à vontade de Deus. Ele sabe que ele está sujeito à vontade do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, se não me engano é Gálatas 2:20, ele diz assim: agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então se Cristo vive em mim, não é mais a minha vontade, é a vontade do Senhor. E outra coisa, quando a gente ora dessa maneira, quando nós somos ensinados a fazer isso, nós oramos com um ar de arrogância. Nós vemos que quando Jesus estava ali para ser crucificado, lá em Mateus capítulo 26, ele fez a oração e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Olha Jesus sendo Deus encarnado. Olha a oração de Jesus. Aí nós olhamos para esses pregadores esses pregadores neopentecostais e eles afirmam isso, a confissão positiva. Não, tudo que você falar tem que acontecer, você tem que exigir de Deus. Você tem que exigir de Deus, você tem que exigir e Deus vai dar. E o engraçado, meus irmãos, que da mesma maneira que eles ensinam essa questão da confissão positiva, tem a questão também do lado negativo que eles falam. O lado que fala que você não pode falar certas coisas, não pode acontecer na sua vida.
E aí, meus irmãos, eles falam assim também, para terminar essa primeira parte da confissão positiva, ele diz assim: entretanto, esses pregadores também afirmam haver perigo em tudo isso. Essas leis cósmicas operam indiscriminadamente. Por exemplo, a confissão negativa. Qualquer confissão dita de forma negativa produz também resultados negativos. Então, nós vemos aí, meus irmãos, o vídeo que eu gravei falando sobre o animismo, eu falei sobre essa questão de você ser supersticioso e ser misticista. Nós vemos que o que mais tem no movimento neopentecostal são coisas místicas, são coisas que parece que não é igreja. Eu vou falar aqui mais na frente nas heresias aqui. Outra heresia aqui que eu anotei é uma heresia que é bastante conhecida, que é um negócio chamado a barganha com Deus. Dar para receber. Os pregadores neopentecostais, eles alegam que você deve dar para receber de Deus. Ou seja, eles ensinam que a pessoa contribui já acreditando que Deus tem a obrigação de abençoar ela. Você vê que isso não tem amparo bíblico. Em 2 Coríntios, capítulo de número 9, se eu não me engano, verso 6, Paulo nos ensina que Deus ama aquele que dá com alegria. E essa forma que esses pregadores ensinam, que eles falam que quando você, principalmente o senhor Edir Macedo, ele diz que não, quando você dá, Deus ele fica na obrigação de te abençoar. Onde está escrito isso na Bíblia? Me mostra isso na Bíblia. Não, isso não está escrito na Bíblia. Isso é apenas falácias desses pregadores neopentecostais, porque isso não tem amparo bíblico, meus irmãos. Não tem amparo bíblico. E quando você oferta na casa do Senhor, quando você dizima na casa do Senhor, você faz por gratidão a Deus, por Ele ter te abençoado. E é assim que funciona. Paulo diz assim, ó, 2 Coríntios, capítulo 9, no verso de número 7, ele diz assim, ó: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Olha o que Paulo diz. Ou seja, quando eu faço a minha contribuição na casa do Senhor, eu tenho que contribuir com alegria e contribuir porque eu estou sendo grato a Deus. Não porque Deus vai ficar na obrigação de me abençoar. Porque se a gente olhar biblicamente falando, o homem, ele não tem direito a nada nessa terra, meus irmãos. Você diz, como assim? O que Jesus disse lá? Eu não vou me recordar qual capítulo e versículo, mas Jesus disse que, ele diz assim: sendo vós, pois, maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então Jesus ali ele já mostra que nós somos maus, que nós somos depravados, e que Deus nos abençoa, não porque nós somos bonzinhos, mas Deus nos abençoa porque Deus ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de graça, um Deus que concede favor imerecido ao pecador e à pecadora. Então quando eu e você ofertamos e dizimamos a casa do Senhor, nós devemos fazer isso com alegria e com gratidão no coração, meus irmãos. Entendeu? Não existe esse negócio de você dar para receber. Isso é barganha divina, é barganha com Deus. E com Deus não se negocia. Por quê? Porque Deus ele é soberano. O cristão que faz isso, ele é um menino na fé. Ele não aprendeu ainda as coisas relacionadas a Deus. E digo mais, tem muitos pastores neopentecostais que eles se aproveitam da ganância do coração desses homens corruptos, e eles fazem com que a pessoa dê mais e mais dinheiro cada dia. Até o momento que a pessoa cai em si, e ela vai falar, pô, eu dei muito dinheiro na igreja e minha vida não foi mudada, minha vida não aconteceu nada. Aí o que acontece? A pessoa ela acaba saindo da igreja frustrada, dizendo-se que ela foi enganada. E acontece muito isso, meus irmãos. Infelizmente. E aí até essa pessoa chegar numa igreja que leva a palavra de Deus a sério, a gente não sabe o que pode acontecer. Então vejam bem que essa é uma outra heresia. É a barganha divina que esses pregadores dizem. Vamos lá.
Mais uma heresia aqui. Vamos falar do líder inquestionável. Nós acabamos de falar do devorador, vamos falar do líder inquestionável agora. Anotei aqui. Ou os líderes da denominação são inquestionáveis. O que eles falam é uma verdade absoluta. As supostas revelações que eles recebem de Deus muitas vezes têm mais valor do que a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que na maioria dessas igrejas do movimento neopentecostal, o que o líder fala é tido como verdade absoluta. Você não pode questioná-lo, você não pode chegar e questionar ele, porque se questionar, não, você é rebelde, você se tornou inimigo. Então nós vemos que isso não tem amparo bíblico. Isso não tem amparo bíblico. Se você, vamos ler lá em João, no capítulo de número 5, no verso número 39, veja o que Jesus nos ensina aqui, João 5,39. Jesus Cristo diz assim, ó: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, tudo aquilo que o líder ele ensina, ele prega, tem que ter amparo na Bíblia Sagrada. Como nós lemos aqui, tudo que um líder, seja ele quem for, tudo que ele disser, ele precisa estar amparado pela Bíblia Sagrada. E por que eu digo isso, meus irmãos? Porque há muitas pessoas que não têm o hábito de ler e estudar as Escrituras, que elas engolem tudo que esses homens falam, não fazem o filtro necessário. Outro versículo que eu queria ler aqui também, em 1 João, capítulo 4, no verso 1, olha o que o apóstolo João nos ensina. 1 João, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, ó: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então tudo aquilo que eu e você ouvimos na igreja que nós congregamos, nós temos que fazer isso que João nos disse aqui, ó: provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando o seu pastor lá ensina algo que você acha que não está de acordo, o que você tem que fazer? Vai para a Bíblia. Pede para ele e fala: olha, o senhor me ensinou uma coisa lá, eu queria que o senhor me desse a base bíblica para poder saber se isso é verdade. Nós temos o direito de fazer isso. Paulo diz lá em Romanos 12 que a nossa fé ela tem que ser racional. Nós não podemos espiritualizar tudo, mas a nossa fé ela tem que ser racional. Então você aprenda aqui uma coisa: você deve obedecer o seu líder, obedecer o pastor da sua igreja, enquanto ele estiver de acordo com as Escrituras. A partir do momento que ele quiser impor algo, que ele quiser mostrar que ele é um líder supremo, que ele é um líder absoluto, ele não está em concordância com a palavra de Deus. E tudo que ele for fazer, ele tem que ter amparo bíblico. O que mais nós vemos nesse meio neopentecostal são as pessoas dando mais valor para o que esses homens falam do que a Bíblia ensina. Você quer ver um exemplo claro? Aquele senhor o Valdemiro Santiago. Certa feita, teve um policial militar que gravou um vídeo falando que ele era um charlatão. Que ele era um charlatão da fé. E aí esse vídeo chegou até ele e ele amaldiçoou o rapaz. E aí uma vez aí fizeram a edição do vídeo mostrando ele pregando. Ele fala: não, se alguém bater na sua face, você oferece a outra. E aí, quando ele soube disso, ele foi e amaldiçoou o rapaz. E teve outros casos desse mesmo senhor, desse Valdemiro Santiago, ele falando que tal fulano ia sofrer a ira de Deus porque tá falando contra ele. E aí eles usam aquele Salmo 105, versículo 15, quando Deus fala: não toquei nos meus ungidos, não maltratei os meus profetas.
como se eles fossem líderes inquestionáveis. E eles não são. Eles são pecadores como nós, são comedores de angu como nós. Eles estão sujeitos à palavra de Deus. Você entende o que eu quero chegar, meu irmão? É isso. É isso aí, meus irmãos. Essa é a parte 1 do vídeo. Depois eu vou gravar a parte 2, que tem mais algumas heresias para nós podermos discorrer. Mas é isso. Que você possa meditar nos versículos que nós lemos e possa compartilhar este conteúdo com algum colega seu que faz parte de alguma dessas denominações. Provavelmente tem muitas outras que eu não citei que são, digamos, igrejas menores. Eu procurei focar nas principais, que são as igrejas que angariam mais pessoas. E é isso, meus irmãos. Que você possa a cada dia meditar nas escrituras sagradas. Que você possa, quando na igreja que você estiver, você possa ler e acompanhar o que está sendo feito na igreja, se está em concordância com as Sagradas Escrituras. Porque, como nós vimos lá no começo do vídeo, 1 João 4, nós temos que fazer prova para saber se os Espíritos provêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm se levantado e continuarão se levantando contra a igreja do Senhor. Então é isso, essa é a primeira parte, é a parte 1 do vídeo, que é o que é o neopentecostalismo e as suas heresias. E mais pra frente a gente vai gravar a parte 2, beleza? Muito obrigado por você estar nos acompanhando no canal. Que você possa aí ativar o sininho e que você possa nos ajudar compartilhando esse conteúdo, orando pela nossa vida. Porque nós sabemos que quando nós falamos sobre apologética, sobre defesa da fé, muitas pessoas não gostam desse tema. Porque quando nós abordamos a fé das pessoas, a fé é algo muito sério, meus irmãos. Mas como bons soldados de Cristo, nós temos que falar sobre isso, temos que abordar esses assuntos para esclarecer o máximo de pessoas possíveis. Porque uma pessoa que entra numa igreja dessa, a pessoa muito provavelmente ela nunca conheceu a Cristo. E uma conversão errada leva para o céu errado, leva para o inferno. Então que você possa nos ajudar em oração, que você possa nos ajudar orando pelas nossas vidas, para que a gente possa abençoar cada um de vocês com mais conteúdo. Amém? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família. E se porventura você que assistiu esse vídeo, você faz parte de alguma dessas denominações, o conselho que eu dou é que você possa orar a Deus e mudar de igreja. Ir para uma igreja onde o pastor vai cuidar de você verdadeiramente, onde você vai aprender a palavra de Deus, onde você vai aprender os fundamentos da fé cristã, onde você vai aprender verdadeiramente o que é arrependimento, o que é salvação, o que significa o ato do batismo, o que significa o ato de ceiar, quais são as principais doutrinas da fé cristã. Você vai aprender o que é justificação, o que é regeneração, o que é santificação. Vai aprender sobre a doutrina da Trindade. Vai aprender sobre o nascimento virginal de Cristo e outros pilares da fé cristã que nós procuramos falar. Amém? Que você possa ser abençoado com o nosso conteúdo. E o nosso intuito é esse: abençoar as pessoas com conteúdo, para que elas possam verdadeiramente viver o Evangelho na sua plenitude, conhecer a Deus da maneira que Deus se revela nas Sagradas Escrituras. Não que nós sejamos melhores que ninguém, mas, como servos de Deus, o nosso compromisso é com a verdade das Escrituras. O nosso compromisso é com a Bíblia Sagrada, com o que a Bíblia Sagrada nos ensina. E denunciar hereges e as suas heresias, isso é bíblico. Não estamos fazendo aqui apenas por fazer. Estamos fazendo porque a Bíblia nos ordena a fazer isso. A batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Está lá em Judas. E em Filipenses, capítulo, se eu não me engano, capítulo 1, 16, Paulo diz que ele foi posto para a defesa do Evangelho.
Vou pegar a Bíblia aqui, para não ficar nas minhas palavras. Em Filipenses, se não me engano, é 1,16. Paulo ele diz isso. Ele foi posto para a defesa do Evangelho. E é o que nós fazemos aqui, meus irmãos. Ele diz assim, ó. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Então o que nós estamos fazendo aqui neste canal é apenas fazendo isso que Paulo nos ensinou e que Paulo fazia também. Nós estamos incumbidos da defesa do Evangelho de Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você que me assiste. Deus abençoe a sua vida. Amém.